Ai, vamos lá, né? Respirar fundo para poder retomar aqui o assunto de feminicídios. A vendedora Cibele Monteiro Alves, que foi morta pelo ex-namorado na noite da última quarta-feira no shopping de São Bernardo do Campo, começou a receber ameaças do ex desde o início do ano passado. Ela havia pedido uma medida protetiva contra o agressor que estava em vigência no dia de sua morte. Esse fato levantou debate sobre a eficácia das medidas protetivas nos casos de violência contra a mulher. E quem vai comentar esse assunto para a gente é a Beatriz Gimenez, que já está aqui no estúdio. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Fer. Bom dia, Tebas. Bom Pois dia. é, gente, infelizmente a gente tem visto muitos casos de feminicídios que acontecem, inclusive quando a mulher já tem a medida protetiva. E conforme apurou o portal do G1, a maioria das vítimas registradas nessa semana na cidade de São Paulo e no interior já tinham as medidas protetivas contra os agressores. Os dados do Tribunal de Justiça de São Paulo mostraram que houveram um aumento de 994% no pedido de medidas em 10 anos entre 2015 e 2025. Para a gente ter uma ideia, apenas nos 2 últimos anos foram cerca de 221 mil solicitações em todo o estado. E aí, gente, só para esclarecer para os ouvintes, a medida protetiva ela é um instrumento que está previsto na Lei Maria da Penha, que tem o objetivo de assegurar a proteção às mulheres que tenham sofrido a violência doméstica ou uma grave ameaça de agressão, né, uma potencial agressão. E o pedido, né, a solicitação das medidas, ela pode ser feita no momento do boletim de ocorrência e após solicitada, ela deve ser analisada em 48 horas pelo juizado de violência doméstica. O tipo de medida, ela pode variar em função da gravidade do caso, mas, via de regra, ela prevê que o agressor, ele se afaste da vítima e, em alguns casos, ele tem que sair de casa quando moram juntos, né? E não faça nenhum contato com a vítima, seja por celular, ligação, redes sociais. E muito embora, né, apesar da Lei Maria da Penha tipificar, prever a pena de 2 a 5 anos de reclusão para quem viola a medida, nem sempre ela é eficaz, como a gente tem visto, e nos casos de feminicídios, nesses casos de feminicídios das últimas semanas. Quando ela é violada, a polícia ela tem que ser acionada e a polícia ela pode até chegar no lugar, assim, no momento, né, antes de acontecer uma eventual violência ali, mas a gente está vendo que algumas vezes isso não acontece. E é por isso que a gente vê que nem sempre ela tem essa eficácia toda. Só que ainda assim a gente também não pode desprezar a importância das medidas protetivas. Isso quem nos explicou foi a advogada Vanessa Borim, que participou ontem do Paulista TMC da tarde. Vamos ouvir. Apesar de muitas, assim, a gente vê muitas mortes hoje em dia e a gente acaba também não dando importância para a medida protetiva. E também isso é perigoso. É perigoso as pessoas falarem assim, ó, não vale nada uma medida protetiva. Por quê? Porque 80% dos casos de feminicídio não tinha medida protetiva. Entendeu? Então, assim, é lógico que ela por si só não resolve. Lógico que ela por si só não é uma garantia de vida. Então, tem que fazer a medida protetiva, obviamente, mas assim, precisa mesmo entrar em vigência e o agressor, ele precisa de fato ficar com medo dessa medida protetiva e não violentar a mulher e falar, chama a polícia. Porque na cabeça dele, e até desse caso que aconteceu, não ia dar em nada. Então, isso realmente tem que entrar em vigência e o agressor, de fato, tem que ficar com medo quando chamam a polícia. E ele não tem nem que se aproximar da mulher, né? Aparentemente, essa pena de 2 a 5 anos que está prevista na Lei da Maria da Penha não está sendo suficiente, né, gente? Pois é, mudanças devem ser feitas, né?